né? Porque quando você olha o nosso sistema tributário, quem paga imposto, se pegar o grosso, é o pobre. Né? Até porque a gente tem um sistema tributário muito regressivo. Mais da metade da nossa arrecadação é consumo e produção. Então você tributa quem consome, quem produz, e tributa muito pouco renda e patrimônio. Quem tem renda e patrimônio acumulado. Né? E quem remunera essa renda e patrimônio acumulado via taxa de juros é o pobre que está pagando imposto. Né? Então você está transferindo de novo a renda de toda a maioria da classe trabalhadora para as elites dominantes, as elites econômicas. Né? Então é um sistema que em algum momento ele precisa ser superado. Né? Então, mas a gente está vivendo o fim do capitalismo ou não? A gente está na boca dele, ele está nos últimos suspiros, ou ele tem uma capacidade de gerar uma crise e depois se reinventar? Porque tem algumas fases do capitalismo que teve realmente uma melhora da população, né? De poder de compra, de qualidade de vida. E por que de repente isso se transforma em algo ruim na história, né, do capitalismo? Tem um pessoal que costuma dizer que o botão de emergência do capitalismo é o fascismo, né? Então, já várias pessoas tiveram que falar isso. Então a gente está... isso foi... E por quê? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Né? Porque a quebra da Bolsa em 29 e depois de um tempo você vai ter a guerra. Esse discurso um pouquinho mais filosófico que eu estava falando no início, sabe? Por que ele é o botão de emergência? O capitalismo gera todas essas crises e quando ele chega em algum momento, ele tem uma maior parte dos seres humanos, da população, está na miséria, está na pobreza, está na dificuldade, está no emprego mal remunerado. E isso gera no ser humano um sentimento... de urgência, de revolta. De urgência, de revolta, e esse ser humano é muito mais fácil de ser manipulado. Claro. Qualquer pessoa que chega com um discurso coloca a culpa nos imigrantes ou no... Que escolhe um inimigo, porque nesse momento a gente precisa de um inimigo. Exato. Quem é o culpado, por outro lado? Quem é o culpado? Até a gente, quando temos, graças a Deus, né, somos privilegiados, temos uma condição melhor, mas em alguns momentos da nossa vida, quando a gente está decepcionado com alguma coisa, a gente também fica muito mais tendencioso, ao invés de fazer uma reflexão mais profunda, de melhorar, de se reinventar, a gente tem sempre a tendência de achar um culpado. Seja ela uma pessoa, seja o sistema, seja a empresa, né, seja a cidade, alguma coisa você precisa achar um culpado. Então, nesses momentos surgem esses líderes, né, com esse discurso fascista de que ele consegue aglomerar essas pessoas pelo ódio, né? Pela necessidade, pela urgência de mudança. E aí a urgência de mudança é você eleger um inimigo comum. Né? Eu tenho um inimigo comum. Então acho que o mundo está passando por essa fase. É uma fase bastante conturbada agora. Quando você falou, a gente passou um momento de estabilidade, foi justamente quando o Estado foi grande, né? Aqueles do final da Guerra Fria. Depois do pós-guerra veio o Bretton Woods, né? Então, de Bretton Woods até 1971, quando os Estados Unidos abandonou unilateralmente o padrão ouro, foi a fase de melhor bem-estar da sociedade que existiu na história, né? Mas porque o Estado era muito forte, porque existia uma guerra fria entre capitalismo e socialismo, e o capitalismo, para evitar novas revoluções, né, assim como foi a revolução na União Soviética em 1917 e depois na China em 1949, o capitalismo se viu, digamos assim, obrigado a fazer várias concessões para as classes mais baixas, justamente para não fomentar novas revoltas, novas revoluções. Então foi um momento em que o capitalismo utilizou o poder, o tamanho do Estado para prover... Fala capitalismo, não existe um ente que decide essas coisas, é uma coisa meio automática, porque não... Ou é os Estados Unidos que meio que lidera isso? Quem que organizou isso? A gente precisa fazer isso, senão o comunismo vai avançar. Entendeu? É uma coisa natural ou é uma coisa que vinha dos estados? Foi uma guerra, eu brinco, uma guerra por mentes e corações, uma guerra ideológica, né? Então, ao vencer a Segunda Guerra, os Estados Unidos e Rússia dividiram o mundo teoricamente no meio, né? Total. Tanto que teve lá a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. O país foi derrotado. O Japão ficou com os Estados Unidos, né? A Alemanha eles dividiram no meio, metade para os Estados Unidos, metade para a Rússia, né? E aí ficou essa... Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tanto que a Revolução Chinesa foi em 1949, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, existia uma guerra civil dentro da China, do Kuomintang, né? Do Chiang Kai-shek contra o Partido Comunista Chinês do Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né? Depende da origem que a pessoa gosta de falar. Hoje em dia, as pessoas chamam mais de Mao Zedong, né? Mao Zedong.
que é o Mao Tse Tung. Mas aí existia essa guerra civil, existia durante a Segunda Guerra uma invasão do Império Japonês, ali pelo norte da China, ali na Manchúria, para tentar colonizar a China. Em algum momento, essa guerra civil teve uma trégua ali para eles tentar combater o imperialismo japonês durante a Segunda Guerra, mas acabada a Segunda Guerra, retirada do Japão da China, eles voltaram para a Guerra Civil e o Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil, que foi a Revolução Comunista de 1949. Então existia essa preocupação dos Estados Unidos liderando o mundo capitalista, o mundo ocidental, de frear, né, essa evolução do socialismo pelo mundo. E a forma que ele tinha de frear, até porque já existiam potências nucleares, né, depois da Segunda Guerra, que é o nosso problema agora. Se tiver uma guerra, ela não pode ser nuclear, porque uma guerra nuclear acaba o mundo. Então, por isso que aí você vê guerras convencionais ainda, né? A própria Rússia contra a Ucrânia, e se ela quiser destruir a Ucrânia, ela destrói no dia seguinte, mas ela vai ter que utilizar... Agora, né? Índia e Paquistão, tem todo esse problema, né? Então, existia esse poder de dissuasão nuclear entre os países, então uma forma de entrar... Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou em várias guerras, né? Várias guerras. Guerras da Coreia, guerra do Vietnã, financiou, patrocinou golpes pelo mundo inteiro, porque era essa forma dele evitar o avanço da União Soviética, né, na época. E a forma do soft power que a gente fala é influenciar a cultura dos países, influenciar essas nações, para que essas populações não se revoltassem, né, não aderissem a nenhum tipo de revolta, de revolução. E uma das formas disso era fazer concessões para as classes trabalhadoras. Como direitos trabalhistas, saúde, educação, por isso que nesse período até 1971 teve muito bem-estar social em várias nações, né? Que era uma forma de frear o comunismo, o avanço do comunismo. A gente tem condição de fazer isso de novo agora? Com essa crise do capitalismo? Não, né? Eu acho que ainda, de alguma forma, ainda vai ter que existir algumas revoluções. Mas a gente chegou num ponto que em 71 os Estados Unidos não conseguia mais financiar isso porque ele tinha que lastrear o dólar em ouro, não existia mais ouro para lastrear a emissão de dólar dos Estados Unidos. Ele foi lá e abandonou unilateralmente o padrão ouro. E aí, dólar passou a ser só uma moeda fiduciária. E imagina, por isso que desde de Bretton Woods, o próprio John Maynard Keynes falou que era um privilégio exorbitante dos Estados Unidos, né? Quem tinha o poder de imprimir o dólar, que era a moeda de reserva mundial. E ele continuou inundando o mundo com dólares, até para financiar a expansão militar dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares pelo mundo, que era uma forma também dele influenciar o mundo com poder de dissuasão militar, né? De influenciar todas as nações. Do mundo, né? Só que aí chegou fazendo a evolução histórica, aí chegou na década de 80, como nós temos a mesma idade praticamente, não sei se você lembra, existia muito que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos. Sim, claro. E eu lembro que teve um evento assim que foi... Tudo era made in Japão. Made in Japão, tecnologia, a economia crescendo. E eu lembro que teve um evento que me chamou muita atenção, acho que foi o que despertou o negócio no orgulho americano. Foi quando os japoneses compraram o Rockefeller Center. Nossa. O Rockefeller Center, na época, era um símbolo do capitalismo americano. Aí eles falaram, não, temos que frear esses japoneses aí, né? Eles fizeram o conhecido Acordo de Plaza em 85, né? Em que eles fizeram a Alemanha, a França, o Reino Unido e o Japão valorizarem a sua moeda, ou seja, se tornarem menos competitivos para as exportações. Desde então, eu fui morar no Japão no final de 1990, né? Então, em 85 fez isso aí, foi quando o Japão... Desde então, o Japão não cresce mais. Estagnou a receita. E como que se faz essa valorização de moeda? Na realidade, os Estados Unidos fez os países valorizarem a moeda e fez eles também então, mas como que um país derrubarem algumas barreiras tarifárias contra os produtos americanos, né? Tá. É só o Banco Central parar de defender a moeda, né? Ah, é? Deixar flutuar. Porque o Rockefeller Center. Porque quando você pega... Esses países, depois de Bretton Woods, todos eles tinham um câmbio fixo. Né? Quando você deixa flutuar, igual a gente, quando teve a máxima desvalorização no real, a gente liberou o câmbio em 1999, o real saiu, eu lembro, de 1,21 para R$4, né? Então, só as autoridades monetárias do país decidir, eles deixam a moeda se valorizar ou desvalorizar, né? É mais difícil você defender o inverso, né?